Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de conhecimento, mais uma oportunidade de aprendermos e colocar tudo em prática. Com o tempo, com o passar do tempo, todos nós veremos que é muito importante todo esse conhecimento que é passado para que vocês consigam chegar ao objetivo de levar seus filhos, seus maridos, todos que precisam a um tratamento. Então, quando vocês participam, eu aprendo com vocês, vocês aprendem cada vez mais, porque é sanado dúvidas. E o mais importante da live é que ninguém fique com dúvidas. Porque a partir do momento em que, se você ficar com dúvida, você não vai conseguir botar em prática tudo que é necessário para levar seu filho, seu marido, seu familiar à busca de um tratamento. Então, participe, mande sua pergunta, mande sua dúvida, fique à vontade. Não quer participar agora? Manda via mensagem no particular, tem vergonha? Tudo bem? Mas não fique com dúvida guardada, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro familiar. Então faça assim, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida, esclareça ela, pergunte 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário para tirar a sua dúvida. A Tatiana está falando, até porque se convencer que precisa agir leva tempo, com certeza. Para agir, todo mundo tem o seu tempo. Tem o tempo da ação, tem o tempo que o dependente químico leva para aceitar ajuda ou para pedir ajuda, mas o tempo do dependente químico ele pode ser mais curto, com influência da família, com a ajuda da família, com a família sempre apoiando o dependente químico. Esse tempo do dependente químico na ativa ele pode ser mais curto, mas você tem que aprender a lidar com a doença e aprender o máximo de conhecimento sobre a doença. Aí sim você vai conseguir ajudar tanto o dependente químico quanto a você mesmo. E o assunto da live de hoje é: quando ele está no estado crônico, é possível fazer ele parar o uso? Então, quando as coisas já estão... Não se pode perder tanto tempo na negação, família. Verdade. A família tem que parar de ter vergonha de negar os fatos. Quanto mais tempo a família nega a problemática, mais ela se agrava, mais crônico fica o problema. E quanto mais crônico fica, é o assunto da live de hoje, mais complicado se torna um possível pedido de ajuda, ou até mesmo ele aceitar a sua ajuda. Por isso que é muito importante que você, quando você vê o problema já desde o início, que você já tome uma ação, que você já tome uma atitude de buscar o conhecimento sobre o que está acontecendo na sua casa, de buscar ajuda para você, para toda a sua família, porque aí sim você vai saber lidar com certas situações que acontecem da parte do dependente químico, da sua parte, e aí você vai começar a influenciar o dependente químico a uma nova maneira de viver. Porque quanto mais cedo for isso, mais cedo for essa reviravolta na vida dele, mais fácil é. O modo de tratamento é mais fácil, a desintoxicação é mais simples, tudo se torna mais simples a partir do momento em que o fundo de poço não seja cavado tão fundo. Quanto mais crônico tiver instalada a doença no seu familiar, mais difícil se torna para ele se tratar, para ele se render ao tratamento. Enfim, são diversos fatores que quanto mais grave tiver, mais complicado se torna para tudo. E eu posso falar isso porque eu estive numa situação bem crônica. Eu passei longos anos da minha vida no uso e no abuso de substâncias, e quando eu tive que me internar,
eu não aceitei na primeira internação. Eu passei por 2 internações que eu não completei o tratamento. Por quê? Porque eu não estava preparado para aquele tipo de tratamento. Eu não estava preparado para viver sem a substância. E aí o que acontecia? Eu abortava o tratamento com 3 meses, eu abortei com 8 meses, o tratamento de 9 meses, eu saí com 8. Porque eu estava em crise de abstinência e eu nem sabia direito, porque eu não tinha me rendido a um tratamento. Simplesmente eu decidi que eu queria ir embora. Eu era rebelde, eu era totalmente contra aquilo, eu não acreditava que aquilo podia dar certo para mim. Por isso que eu demorei quase 1 ano para me render um tratamento. Então a questão é o seguinte: quanto mais rápido você diagnosticar que seu filho, seu marido está com comportamentos errados, vamos dizer assim, que está acontecendo algo em sua casa, e você perceber isso, procure ajuda. Vá a um grupo de apoio de amor exigente, veja que os sintomas, tem vídeo no YouTube eu explicando sobre os sintomas da dependência química, sobre como você lidar, como você agir. Procure uma ajuda e aí você começa a procurar conhecimento sobre a doença. E aí sim você vai conseguir influenciar o dependente químico, que ele não precisa ter essa vida, que ele não precisa se tornar um escravo da substância, que ele não precisa viver uma vida de submundo, porque o negócio é o seguinte: quando está no início da drogadição, tudo é mil maravilhas. O dependente químico trabalha, o dependente químico estuda, ele consegue se manter, ele consegue manter o vício, ele consegue manter as aparências. Mas essas aparências não duram por muito tempo. Quando a doença começa a ficar grave, começa a se tornar crônica, aí tudo começa a descer. Tudo começa a descer ladeira abaixo. Por quê? Que a questão é o seguinte: ela está crônica, ela é progressiva, lenta e fatal. Então, quanto mais seu filho, seu marido usar a substância, mais ele se perde nesses comportamentos, nessas atitudes da dependência química. E ele não consegue manter um emprego, ele não consegue manter uma família, ele não consegue guardar dinheiro para pagar as contas, ele não consegue... ele se desfaz dos bens materiais dele. São diversos fatores que prejudicam cada vez mais tanto a família quanto o dependente químico. Então, por isso que eu falo que, em primeiro lugar, para você aprender a salvar da dependência química quem você ama, você tem que estar confiante, pensar sempre positivo, com inteligência emocional, e montar uma boa estratégia para levar seu filho e o seu marido a um tratamento. E quanto mais rápido for, quanto mais cedo for, maiores são as chances de dar certo, mais rápido ele se rende a um tratamento, e com certeza as chances dele se permanecer por longos e longos anos, ou até mesmo pelo resto da sua vida em abstinência, em recuperação, são bem maiores. Porque os danos são menores no cérebro, os danos são menores na família, os danos são menores na carreira profissional, todos os danos são menores. Por isso que é muito importante que a doença não se agrave muito, para não exagerar em todos os sentidos. Quanto mais grave fica, pior vai ser de tratar. E isso é fato comprovado. 95% dos casos que eu já vi de pessoas, de dependentes químicos, que usaram e abusaram de substâncias por longos e longos anos, 10, 15, 20 anos de uso e abuso, mais difícil se tornou o tratamento,
Muitas vezes tiveram que fazer mais de 2, 3. Conheço casos de pessoas que fizeram 5 vezes. Hoje tem irmão de caminhada meu que fez 5 tratamentos para tá 3 anos limpo. Imagina, ele podia estar uns 15 anos limpo já, mas ele não conseguia se render. Eu acredito que talvez ele não tenha perdido tudo que precisava para ele se render de verdade a um tratamento, até que chegou ali, ele tomou um baque e ele se rendeu de verdade ao tratamento. Ele viu que ele não teria outra oportunidade, a idade passou também, ele tá mais velho. Então não deixe acontecer isso com seu filho, com seu marido. Quanto mais cedo você diagnosticar que está acontecendo alguma coisa de errado na sua casa, quanto mais cedo você procurar ajuda. Se você já encontrou substância na sua casa, já sabe que seu filho está usando, procure uma ajuda. Fique aqui no canal, assista as lives, vá a um grupo de apoio, procure um psicólogo, um psiquiatra, se entupa de conteúdo, de conhecimento, quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser para você e para ele. Mais fácil vai ser você influenciá-lo a uma nova maneira de viver. Você vai ter que mostrar para ele que é muito mais interessante viver de cara limpa do que nesse mundo que ele está entrando. E quanto mais crônico, mais afundado ele estiver no mundo das substâncias, é mais difícil de resgatar. Pode ter certeza, porque daí ele está impregnado por aquela cultura. Ele já sofre com a abstinência da substância. Então é muito importante que quando ele estiver no início da jornada dele, a decadência, você o resgate. E aí sim você vai conseguir perceber que você fez a melhor escolha, que foi resgatá-lo o mais rápido possível. Então o que acontece? Eu sei que quando o dependente químico chega nesse estágio, as coisas ficam bem difíceis, porque você também sabe disso, e aí você acaba se questionando: será que depois de tantos anos nessa escravidão no mundo das drogas eu vou conseguir salvar meu filho e meu marido? Aqui ó, a Isis está falando aqui ó: quando vivi este problema em minha casa, fiquei sem chão e não sabia o que fazer. Penso que tinha que essas palestras nas escolas, tinha que ter essas palestras nessas escolas para os pais. Isis, eu também acredito que é muito importante ter essas palestras, ter um conteúdo assim para pais e filhos, no caso, em momentos separados ou até mesmo juntos, para mostrar para eles que o mundo das drogas não é só alegria, não é só festa, não é só curtição. Não, usar é bom. O problema é esse, que muitas vezes os pais querem assustar os filhos dizendo: meu filho não usa porque é ruim. Eles não sabem explicar o que vai acontecer. E na verdade, usar a substância é bom. Ela te causa uma sensação enorme de prazer, ela te faz se sentir bem no momento, mas o problema de usar a substância são as consequências que elas trazem. E aí as consequências são devastadoras, porque elas fazem perder a dignidade, perder bens materiais, perder família, perder tudo. A pessoa fica um lixo humano, mas ela não é orientada, principalmente os jovens. E os jovens, eles se sentem desafiados quando é passado para eles que droga é ruim, porque eles veem os mais velhos usando, e aí os mais velhos estão lá
felizes, estão lá falsamente felizes, né? Sob efeito da substância, se sentem os mais espertos e na verdade o que acontece? É pura ilusão. Mas quem está vendo de fora aquilo ali, o jovem que está vendo de fora aquilo ali, está achando aquilo ali magnífico. Ah, mas como assim? Meu pai diz que é ruim, minha mãe diz que é ruim, que faz mal, que não presta, e o fulano lá, o fulano lá que é mais velho, usa e tá sempre feliz, tá sempre de bem com a vida. Pô, também vou usar. Mas na verdade, ele não sabe que aquele fulano mais velho deve estar passando por dificuldades enormes, deve estar cavando seu fundo de poço cada vez mais, e ele não está vendo, ele nem sabe o que está acontecendo, e aí ele se sente na curiosidade, ele se sente curioso, e ele quer experimentar. E aí o que acontece, a pior tomada de decisão dele é quando ele fica curioso. E aí ele quer experimentar. E aí ele gosta, ele vê que não é bem o que os pais falaram, que os pais dizem. Não experimenta, meu filho. Não usa porque é ruim. Não vai te fazer bem. E aí quando ele usa a primeira vez, talvez ele não entenda, mas quando ele usa a segunda, a terceira vez, ele entende os sinais, os sintomas da substância, e aí ele se sente bem. Ele se sente bem, ele se sente eufórico, ele se sente feliz. E aí ele vê que por um momento tudo aquilo que os pais falaram não é bem assim. E aí o que acontece? Ele acaba se aprofundando cada vez mais, porque ele gosta daquela sensação. E aí ele encontra amigos de ativa que também gostam, e aí eles continuam cada vez a se aprofundar nessa sensação que é a ativa. Só que o que eles não sabem é que as consequências desses usos, desses pequenos usos, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, e vai aumentando. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, 2 vezes por semana, as coisas vão aumentando, só que eles não têm ideia das consequências, da gravidade que vai se tornar, que eles vão ficar doentes, vão desenvolver a dependência química. E aí, como é que eles vão parar esse uso e abuso de substância se eles não sabem nem aonde eles estão se enfiando? E eu posso dizer por mim, eu sempre fui instruído dentro de casa que não era bom, não era ruim, que fazia mal, que eu tinha que ver o exemplo de um parente meu, que ele bebia, que ele caía na sarjeta, mas mesmo assim eu fui lá e experimentei, de curioso. E aí quando eu experimentei, eu vi que não era bem assim naquele primeiro momento. Não é bem assim. Naquele primeiro momento, o que aconteceu? Eu fiquei feliz, eu fiquei satisfeito, eu fiquei empolgado com as sensações que eu tive. Que eu tive uma falsa sensação de prazer. Só que a questão é o seguinte, e as consequências depois de longos anos? O que aconteceu comigo? Eu acabei desenvolvendo uma dependência química, eu acabei conhecendo substâncias que no caso seriam mais pesadas, porque todo mundo inicia, ou 95% inicia como? Cigarro, álcool, começa com coisa, com substância que é vendida na padaria, que é vendida no mercado, álcool, cigarro, como eu comecei. E assim eu fui desenvolvendo uma escravidão no mundo das substâncias. E quando eu fui me perceber, eu já era um escravo da substância. Porque eu já não conseguia mais passar mais de 48 horas sem usar a substância. Eu sentia calafrios, eu sentia tremedeiras, porque eu estava totalmente envolvido pela substância.
e eu sentia crise de abstinência, mas eu não sabia o que estava acontecendo, eu só sabia que eu tinha que usar. E isso é porque as consequências estavam batendo na minha porta. Estavam batendo na minha porta e eu não tinha a menor ideia que eu era um doente emocional, que eu era um dependente químico, que eu não ia conseguir sair sozinho dessa vida. E chegou um ponto da minha ativa que eu não queria mais essa vida para mim. Porque eu tava, todo dia eu precisava usar e eu me sentia mal. Eu não queria mais, eu queria ter uma liberdade dessa vida. Então eu passava mal no auge da madrugada, vamos dizer assim, quando eu chegava em casa, 3, 4, 5 horas da manhã, eu conversava com Deus meio louco, meio são, e falava assim, ó, dessa vida eu não quero mais. Mas no outro dia, eu dormia, no outro dia eu tava bem, o que eu fazia? Eu ia lá e usava de novo. Porque eu não me controlava, porque a doença é muito mais forte do que simplesmente a vontade de não usar. Eu tinha vontade de parar, de ser, vamos dizer assim, normal, de ser uma pessoa comum. Ou eu tinha vontade somente de fumar maconha e ser como os outros amigos meus de ativa que fumavam, trabalhavam, estudavam e faziam todo o ritual deles, toda a rotina deles. Não, eu tinha que ser louco, atravessado, não trabalhava, não estudava, não tinha nada, vendia todas as minhas coisas. Então eu já estava me sentindo mal por estar daquela forma. Mas mesmo assim eu não conseguia sair sozinho, por estar num estágio muito avançado da doença, por estar num estágio crônico, por estar numa dependência química avançada. Minha situação estava gravíssima e eu não conseguia enxergar isso. Então, para salvar da escravidão, você deve aprender a salvar da dependência química quem você ama, com muito diálogo, com muita estratégia, com uma boa estratégia, restabelecendo a confiança em você, dele em você, e aí sim você vai começar a ter resultados. Então, assim, a partir do momento em que você quer salvar dessa escravidão quem você ama, você tem que aprender a salvar da dependência química. É muito importante. E como vai fazer isso? Montando uma boa estratégia, restabelecendo o diálogo, porque é muito importante ter diálogo. E diálogo é quando os dois conversam. Não é uma tarefa fácil, não é. Mas a partir do momento em que você começa a tocar em outros assuntos e começa a conversar com ele aos poucos, você começa restabelecendo um diálogo. Você começa a buscar a confiança dele em você. E por que eu falo que você deve buscar a confiança dele em você? Porque a partir do momento em que você dá sermão nele, chama a atenção do seu filho, do seu marido, ele acha que você está contra ele. E aí ele se fecha contra você e ele não confia mais em você. Então a questão é o seguinte: quanto mais confiança você buscar dele em você novamente, mais fácil vai ser de você conseguir ter resultados positivos, de chegar ao seu objetivo, que é levar ao tratamento o seu filho e o seu marido. É somente assim que se consegue, não é de outra maneira. Tem mais um passo a passo completo? Tem. Eu não vou citar todos os passos agora, mas tem diversas maneiras, tem vários passos a serem seguidos para se levar um dependente químico a um objetivo. Mas os principais são diálogo, autoconhecimento, inteligência emocional, uma boa estratégia, confiança dele em você. Então esses são os principais passos para começar a se ter resultados, influenciá-lo todos os dias, a mostrar para ele que existe uma nova maneira de viver,
que a vida de cara limpa é muito melhor do que a vida na loucura, que a vida na ativa. Fiquem à vontade, mandem seus comentários, mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas, porque quanto mais vocês participarem, mais eu aprendo com vocês, mais conhecimento eu posso passar, mais conhecimento específico eu posso passar para vocês, porque é somente assim que eu me fortaleço e eu consigo fortalecer vocês para chegarmos ao objetivo. Como eu sempre vou falar, o foco do canal aqui é levar os maridos e os seus filhos ao tratamento, porque a maior dor de uma mãe, a maior dor de uma esposa é ver seu filho, seu marido nesse submundo da escravidão das drogas. É ver seu filho, seu marido, ver, principalmente para as mães, ver seus filhos que vocês criaram com tanto carinho, com tanto amor, numa situação de submundo, de escravidão, vocês nem reconhecem mais eles. E aí uma coisa que tem que saber, não é porque seu filho e seu marido está nessa vida que está tudo perdido. Se torna um pouco mais difícil dar aquela reviravolta na vida dele. Mas quanto mais sua dedicação, sua paciência e com calma, as coisas começam a se encaixar. E aí você consegue levar ele ao tratamento. Claro que não quer dizer porque ele usa há anos, porque ele está mergulhado nessa dependência química por longos anos, que vai reverter. Mas com certeza é possível libertar alguém dessa escravidão, que é o mundo das drogas. Não importa se ele está no início ou se ele já está há anos nessa vida. Como é que eu vou te dizer assim, ó? Todo mundo tem o seu tempo. Mas com certeza, quando o dependente químico está no início, as coisas se tornam mais fáceis para ele aceitar a sua ajuda, até mesmo para ele enxergar por sua influência que aquilo ali não é um bom caminho para ele, que ele pode perder muito mais do que ganhar quando ele está no início. Quando ele já está há um bom tempo na ativa, ele começa a perder as sensações de prazer por coisas simples. E aí ele só sente prazer quando ele recebe aquela enxurrada que a droga libera nos neurotransmissores. Quando se usa a substância, é uma enxurrada de prazer. Chega a afrouxar a pessoa assim, ó. Porque ele não aprendeu desse jeito. Quando se aprende na vida comum, quando você é pequeno, quando você é criança, você aprende que um doce é bom, é prazeroso, mas é contadinho a sensação de prazer. E aquilo ali são pessoas comuns, são assim. Não precisa ter uma enxurrada de prazer, são como gotas de prazer. E já quando o jovem, o adulto, experimenta a substância, ele tem uma sensação de prazer muito grande e parece uma enxurrada, parece um balde de água caindo assim, de prazer. E por isso que se torna cada vez mais difícil, porque imagina um jovem que está recém experimentando, ele não danificou tanto as sensações de prazer dele. Mas um adulto que já está há uns 5, 10 anos nessa rotina de sensação de prazer, enxurrada, vai ser muito mais difícil ele se render a um tratamento e ele voltar a sentir prazer com outras coisas na vida dele, que seriam um almoço em família, curtir os filhos, curtir os pais, ter sensação de prazer com uma namorada, com os estudos, com um bom emprego, fazendo um curso,
passeando, indo a um restaurante. Tem diversas outras formas de se sentir prazer. Só que, claro, quando o dependente químico ele vai para a instituição de tratamento e volta, ele tem que ter aprendido a lidar com essas situações para voltar a sentir prazer com outras coisas na vida dele. É assim, no início é ruim? É ruim. No início é difícil? Sim, é difícil. Porque o cérebro pede aquela enxurrada. E aí você não se torna, seu filho, seu marido, não vai ser a pessoa mais feliz do mundo quando ele volta recém da instituição de tratamento. Talvez ele vai desenvolver uma compulsão por comida, uma compulsão por compras, vai querer comprar tudo que ele vê. Vai ter diversos aspectos que ele vai querer compensar a falta da substância com outros comportamentos. Mas é muito importante. Então, por isso que eu digo, quanto mais rápido você conseguir levar ao tratamento o seu filho e o seu marido, menores são os danos para ele. E com certeza, quanto mais cedo for isso, mais cedo ele for ao tratamento, mais fácil vai ser dele aprender a ter a sensação de prazer com outras coisas simples da vida dele. Ele vai restabelecer a dignidade dele, ele vai querer passar mais tempo com a família, seja pai, mãe, esposa, namorada, não importa. Mas imagina um cara que já está calejado da droga, como é que ele vai trocar toda essa sensação de prazer que ele tinha de uma maneira simples? Não é simples, é bem problemática. Ele está totalmente dominado pela substância e ele só conhece uma sensação de prazer, que é quando ele usa a substância. Ele usa a substância e aí ele se sente bem, vamos dizer assim, ele se sente calmo, ele se sente tranquilo, ele se sente em paz. E na verdade não é assim. Só que quanto mais grave vai ficando, mais difícil se torna o tratamento. E claro que quando se está no começo, no uso, no abuso, o fato de aceitar ajuda é mais fácil de acontecer. Já quando seu filho e seu marido está abusando de substância, já está impregnado com comportamentos que a droga traz, como a mentira, a manipulação, falta de respeito, egoísmo, entre outros, então dessa forma fica mais difícil fazer com que ele aceite, porque um cara que manipula todo dia, um cara que mente todo dia, uma pessoa que é egoísta aos extremos, que só pensa nele, quanto mais tempo ele passar com esses comportamentos, mais difícil é de tratar. Então, quando o dependente químico está no início, quando ele está recém ali, entrando na dependência química, é muito melhor ali, recuperação para todos está falando, aspecto da doença, negação, com certeza, no início também tem a negação, mas quando ele está mais desenvolvido, mais impregnado com os comportamentos dele, mais ele vai negar que ele é um doente, mais ele vai negar que ele precisa de ajuda. E aí o que acontece? Mais grave fica, mais crônico fica essa doença, mais dificultosa fica a recuperação, o tratamento, a rendição ao programa. E aí ele acredita, ele já chega negando que ele precisa de ajuda, ele já chega negando que um livro, um método de 12 passos, como é proposto em comunidades terapêuticas, vai salvar ele da vida que ele levava, porque ele achava bom aquela vida que ele estava levando, de humilhação, de correria, de usar
de vender as coisas dele, enfim, de toda a correria da substância, ele acha bom aquela vida. Então ele não acredita que trabalho, oração e disciplina podem salvar ele, e que após o tratamento a vida é muito melhor, muito mais prazerosa. Ele não consegue acreditar nisso, porque ele já chega negando. Ele nega que ele é doente, ele nega que ele nega que ele precisa se render. Enfim, ele nega tudo isso. E aí o que acontece? Ele simplesmente demora mais, porque ele está impregnado pela ativa. Ele está impregnado por comportamentos cada vez mais perigosos para ele, porque ele está simplesmente focado em usar a substância. Isso que é o problema, porque está crônico a situação dele, está cada vez mais grave. Então não desanime, saiba que se você cansou, pare, dê um tempo, descanse e siga em frente com sua batalha. Só que não pode acontecer é você desistir, porque na maioria dos casos, dos dependentes químicos, eles só têm a família como base para se libertar dessa vida. Imagina se você vai lá e desiste do seu filho, do seu marido. Será que você suportaria ver ele em situação de rua ou algo pior? Por isso que eu digo, todos os dependentes químicos têm solução. Basta você querer, e ele também tem que fazer a parte dele. Mas não importa se o dependente químico está há pouco tempo ou há muito tempo, todos têm, vamos dizer assim, conserto. Todos têm a chance de tratamento, todos conseguem se render a um tratamento, uns com um pouco mais de dificuldade, outros com menos, mas todos são possíveis de tratamento. Todos são possíveis de virar um irmão de caminhada, todos podem se render ao tratamento e viver uma vida em recuperação. Claro, quanto mais tempo passar, um pouco mais de dificuldade vai ter para as crises de abstinência, para se render ao tratamento, para aceitar um programa de 12 passos na vida dele, para aceitar uma vida com limitações. Porque um cara que usa substância há anos, é difícil você convencê-lo que ele não vai poder nunca mais beber. Ah, você não vai poder mais beber aquela cervejinha. Não, você é mais complicado. Será que... E para um cara novato que está recém entrando no mundo da substância, também tem a parte difícil. Porque daí, será que ele usou toda a substância que ele precisava usar para ele perder, para ele ter uma perda total, uma falência? Então, tem as duas partes. Mas ainda é muito mais fácil você convencer alguém que usou por menos tempo do que alguém que já vem impregnado, que tem que aprender a ter sensações de prazer por pequenas coisas, por coisas mais simples da vida. E já quem está no início da drogadição, ele ainda não desaprendeu a gostar de um passeio em família. Ele não desaprendeu a gostar de sair com a namorada, de fazer um curso, de trabalhar. E o cara que já está há anos, ele já desaprendeu tudo isso. Ele já não trabalha, ele já não estuda, ele já não tem mais dignidade, ele não se controla, vamos dizer assim, porque ele não quer. Ele está totalmente escravizado pelo mundo da substância. Então, pense bem nisso. Todos dependentes químicos têm solução. Não importa se ele está no início da drogação ou se ele está crônico. Mas cada um vai ter a sua dificuldade, cada um vai ter o seu momento, e a família pode ajudar a encurtar esse momento. Com muita influência, muita dedicação, muita paciência. É somente assim que vamos conseguir chegar ao nosso objetivo, que é levar nossos filhos e nossos maridos ao tratamento.
como eu falei no início, é mais trabalhoso para quem está com uma situação de longa data no mundo das drogas. Quanto mais tempo se passa, fica mais difícil de tratar, é mais complicado, porque ele vem enraizado com comportamentos aprendidos, crenças limitantes, enfim, ele vem cada vez mais pensando assim: poxa, mas eu tô há anos nessa vida, será que eu vou conseguir mudar? Será que eu preciso mudar? Em alguns casos, o dependente químico ele sustenta a casa e usa a substância. Em alguns casos, esse dependente químico ele ganha bem e consegue manter o vício. E aí ele se questiona a todo momento: será que eu preciso viver com limitações? Será que eu preciso disso? Será que eu preciso estar internado nesse lugar aqui? Então, por isso que quanto mais crônico for, mais difícil se torna o tratamento e mais difícil se torna viver em recuperação. Porque não adianta só passar pela instituição de tratamento. Também tem que aprender e ensinar o dependente químico a viver em recuperação. Isso é muito importante, que ele se renda ao tratamento, que ele se renda ao programa. Então, pensem nisso. Se vocês, familiares, notarem, desconfiarem que seu filho, que seu marido está usando substância, está com comportamentos diferentes, está reagindo de forma que ele não agia normalmente, procure ajuda. Assista aqui os vídeos do canal do YouTube, assista os vídeos do Instagram, que com certeza vai ter diversas dicas para como você fazer, como você influenciar ele, como você pode ajudá-lo a um tratamento de rua, a um tratamento internado, seja involuntário, seja voluntário, não importa. Mas é muito importante que você busque conhecimento, adquira conhecimento, que somente assim vai conseguir ter resultados positivos para salvar o seu casamento ou para salvar o convívio familiar da sua família. Então pense nisso, pessoal. Com certeza vai ajudar muito e é muito importante para o nosso objetivo, que o nosso objetivo é levar nossos filhos e nossos maridos à vida em recuperação. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Uma boa noite. Nos vemos no domingo à noite, no mesmo horário, às 20h07, live. Não perde. Convida seus amigos, convida seus familiares, convida seus vizinhos. Assistam, participem, fiquem à vontade. Uma boa noite e vem para a recuperação.